Presidente. Questão de ordem do nobre vereador Tico. Senhor presidente, eu tenho visto aí, como todos os senhores e a população em geral, matérias sobre o ministro Orlando Silva, dos esportes, de tudo isso que vem acontecendo. E domingo nós tivemos aí uma reportagem muito grande da Rede Globo, e Rede Globo que enfocou várias ONGs ligadas ao PCdoB, e a população realmente quer explicação, né? E o ministro hoje irá, não é um depoimento, mas irá esclarecer junto aos deputados. Hoje à tarde tem um pronunciamento do ministro, a gente está aí ansioso para saber o que está acontecendo. Várias ONGs em todo o Brasil, mas principalmente as ONGs ligadas ao PCdoB. Isso nos preocupa, porque é verba que vai para as crianças, que vai para a educação das crianças, né? Para o lazer, para a formação dos nossos cidadãos. Então, desta forma, eu vejo o presidente Val, né, a ONG até de uma ex-jogadora de basquete, a Karina, né, e é lamentável que aconteça isso. Convênio que teve 90% dos gastos regulares, quer dizer, 90% do que foi dado, dos 4 milhões, de 1 milhão e 700 mil reais, foi 90% irregular, os gastos foram irregulares. Quer dizer, e aí nós temos o relato, né, do presidente de uma ONG, ex-presidente de uma ONG, também, da cidade satélite de Brasília, dizendo que se afastou porque não queria participar daquilo, não queria dar 20% para o partido. Então, é lamentável que isso aconteça. E partido, não é só o nome do ministro que está em jogo, é o partido político que está em jogo, porque parte da verba do partido foi para a campanha de deputados, de prefeitos, candidatos a prefeito de 2008, candidatos a deputados de 2010, e na nossa cidade nós temos o deputado Pedro Vigardi, que recebeu 200 mil reais na última campanha do partido. E é importante, hoje eu vi aqui nos jornais da cidade de Jundiaí, uma reportagem, e o Pedro Vigardi quer que o ministro explique, mas tem que explicar mesmo. Inclusive, o deputado tem que explicar qual é a origem desses 200 mil reais. Se veio do PCdoB, nós queremos saber se essa origem é sadia, né? Ou é à custa de tirar dinheiro de criança. É isso que nós queremos saber, que é muito importante. Nós temos o deputado do PCdoB na cidade, e o deputado realmente tem que esclarecer, porque o deputado é líder do PCdoB na Assembleia Legislativa. Então é importante que explique para a cidade, teve a maioria dos seus votos na nossa cidade. É bom que o deputado também explique, ajude a elucidar, porque o deputado tem uma ligação muito grande com o ministro esteve aqui em várias oportunidades, apoiando aí as iniciativas do deputado. Então é importante mesmo que a gente esclareça, nesse momento. O ministro vai ter a oportunidade de explicar hoje para os deputados federais, e nós também, a população, nós vereadores, queremos aí um pouco mais de explicação sobre isso, porque é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, e dinheiro a custas da população e a custa de tirar dinheiro das crianças também. Então, fica aqui a indignação, e nós queremos saber, estaremos atentos a todo esse desfecho. Ok, senhor presidente? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Dentro desse mesmo assunto levantado pelo nobre vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, na semana passada, a opinião pública que paga imposto nesse país, ou seja, todos nós brasileiros, lamentamos a decisão de isenção total de impostos, tudo aquilo que envolver a realização da Copa do Mundo. Então, esse tipo de denúncia ligada diretamente ao ministro dos esportes
acaba prejudicando a imagem do Brasil como um todo. Então, eu espero sinceramente que o nobre ministro Orlando Silva consiga dar explicações convincentes, pois não é apenas a imagem de um partido que está em jogo, não é apenas a imagem de um ministro que está em jogo, mas é a imagem do nosso país. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Também. Fala daquela outra. Eu vou retomar aqui, vereador Gustavo, porque quando eu saí daqui, o Zé Dias havia me pedido uma questão de ordem. Acho que depois o vereador Val. Né? Então, questão de ordem do vereador Zé Dias e depois do vereador Gustavo e depois da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer em nome do vereador Zé Dias e a população jundiaiense, né, e de todos os senhores vereadores, a derrubada do veto ao projeto de lei 10.894, né? E eu fico muito feliz por uma matéria que foi bastante discutida dentro desta casa e foi abordada de uma forma que realmente a população, aquela população que nos procuram, tem razão. E aí está a razão dentro daquilo que foi feito hoje na Câmara Municipal, o voto de todos os senhores vereadores e vereadoras. Então, eu fico feliz por mais essa oportunidade. Então, quem está ganhando com tudo isso é a população jundiaiense. Muito bem, vereador Zé Dias. Vereador Gustavo Martinelli. Eu quero reforçar, senhor presidente, o que o vereador Tico, companheiro aí da bancada do PSDB, são denúncias graves. Né? É um escândalo de corrupção, mais um escândalo de corrupção, envolvendo aí o ministro Orlando Silva, que é amigo do deputado Pedro Bigardi. Esteve aqui em Jundiaí várias vezes, são vários apontamentos de escândalos. Né? O Tribunal de Contas da União apontou que de cada R$10 aplicados, quase R$9 foram desviados ou gastos de forma irregular. E o deputado Pedro Bigardi, que é líder na Assembleia Legislativa, recebeu aí R$200 mil, como disse o vereador Tico. Tem que ver de onde veio esses R$200 mil. Veio do Partido Comunista? De onde veio os R$200 mil para a campanha de deputado, para a campanha de prefeito? Tem que ser apurado. Teve denúncias na revista Veja, denúncias aí no Fantástico, né? A vereadora do PCdoB, Karina Rodrigues, cobra uma comissão para levar o programa Segundo Tempo para as cidades do interior de São Paulo. Denúncias graves que têm que ser apuradas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu também não poderia me furtar a corroborar com o líder do PSDB na casa, o vereador Tico, com a fala do companheiro Silvermani e também do Gustavo Martinelli, uma vez que hoje, até no meu programa de manhã, na hora H da notícia, nós divulgamos essa ida do ministro Orlando Silva hoje para prestar esclarecimentos para as bancadas, né, da Câmara Federal e também do Senado. Veja bem, foram R$200 mil que vieram para o PCdoB, segundo consta, para a cidade de Jundiaí. Realmente nós precisamos dessas explicações, até porque, senhor presidente, como disse o vereador Silvermani, não é só a imagem do Brasil, mas é também e principalmente a imagem de nós, os políticos, que fica arranhada. Estou cansada de ver no Facebook, por exemplo, algumas manifestações até dirigidas a vereadores com palavra de baixo calão. Gente, onde estamos? Nos chamando de corruptos. Então, eu acho que não o somos, não temos de dizer isso, temos de provar que não somos, e a Câmara de Jundiaí prova e comprova. Agora, nós estamos vendo o contrário, lá de Brasília, com a classe política sendo vilipendiada e com provas, não é, de corrupção, com provas desse desvio do dinheiro do projeto do Segundo Tempo, e isso é muito grave. São crianças carentes que ficarão sem esses recursos, indo para partido político, indo para o PCdoB, para ajudar campanhas de deputados, de prefeitos. Então, eu acho que, em não sendo verdadeiro, e aqui o deputado estadual por Jundiaí, Pedro Bigardi, que por sinal esteve nesta casa na noite de ontem, falando sobre o trabalho da nossa cidade de Jundiaí, e aproveito para cumprimentar o senhor presidente,
que sediou aqui aquele encontro ontem para a retomada da ferrovia na nossa cidade, saindo os trens de São Paulo e indo até Campinas. Então, ele esteve aqui presente. Eu acho que chegou o momento de, até depois dessa ida do ministro lá para o Congresso Nacional, hoje, se é que ele vai, hoje à tarde, para que realmente o deputado também saia, não é, defendendo o seu partido e defendendo a sua própria pessoa, dizendo ser inverídico que veio esse dinheiro retirado do projeto Segundo Tempo para ajudar o PCdoB. Obrigado, presidente. Muito bem, Questão vereador de ordem, senhor Antonelli. presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Começou cedo, né? Vamos lá. Eu queria, nesse assunto, dizer o seguinte. Primeiro, que tem que ser investigado toda e qualquer situação em que se mostre alguma evidência de que houve desvio de dinheiro público. Eu acho que para Jundiaí veio recursos para o Segundo Tempo, não foi para a ONG dessa Carina que veio para Jundiaí, mas é bom que a Prefeitura de Jundiaí esclareça e preste contas a essa casa do dinheiro que veio, como foi utilizado, os locais, as crianças atendidas, até para dizer, olha, aqui o recurso do Segundo Tempo foi bem utilizado, veio direto, veio através de alguma fundação aqui da própria Prefeitura, enfim, seria importante, porque eu entendo que um projeto bom não pode ser penalizado, né, por conta de algumas pessoas de má fé que se utilizam inadequadamente do recurso. Tem muitas cidades que receberam, a Prefeitura recebeu esses recursos, utilizou bem e as crianças foram beneficiadas. Então, o programa é bom. As pessoas de má fé é que têm que ser investigadas. E, nesse sentido, eu acho que está correto, pelo menos que eu li no jornal hoje, o deputado Bigardi querendo que seja apurado e seja esclarecido isso de forma que não todas as pessoas ligadas ao PCdoB sejam responsabilizadas. Está na Berlinda aí o ministro e uma vereadora do PCdoB de Jaguariúna, ex-jogadora de basquete, que a gente precisa ver apurado, ver os quadros devidamente levantados. E eu gostaria também que esse mesmo rigor e presteza fosse feita com relação àquela situação colocada pelo vereador Paulo Sérgio, com as casas da Fumas, cargos em troca de filiação ao PV, que foi falado na tribuna e ele sugeriu que isso teria que ser amplamente investigado. Acho que temos que investigar na mesma medida, porque, afinal de contas, é o uso do poder público, do dinheiro público, para benefício que não o bem público, e sim situações distintas. Portanto, eu acho que, em todos os casos, em todas as condições, nós devemos exigir uma apuração mais ampla. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Antes de conceder questão de ordem ao vereador Val e ao vereador Paulo Sérgio, havia me solicitado... mas eu tenho que consultar o vereador Marcelo Gastado. Eu acho até pelo fato do vereador Paulo Sérgio ter sido citado. Então, questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. É só para corroborar o que o vereador Durval Orlato falou. Verifiquei hoje a representação perante o Ministério Público e estamos à disposição do Ministério Público e da Justiça na ajuda dessa apuração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Questão de ordem. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Eu fico ouvindo atentamente. Eu acho que o questionamento do vereador Tico, acho que não só a essa casa, mas a nação, mais uma vez, né, é atingida pela questão da corrupção. Acho que nós não podemos ter pessoas à frente de secretarias, ministérios, que tenham o intuito de copilar recursos para o partido. É uma pena, realmente é um programa que enche até os olhos. Nós temos um núcleo lá no Morada das Vinhas do Segundo Tempo, e realmente a Prefeitura de Jundiaí tem respondido aquilo que tange o projeto. E é triste também organizações, que nós sabemos que tem inúmeras organizações muito sérias,
que são atacadas em função do que acontece. Bem como a imagem política. A vereadora Ana foi feliz nas suas palavras, que isso reflete não só ao ministro, isso reflete a classe política, que nós já sabemos o quanto já está desgastada. Então nós precisamos parar mesmo com essa desavenças aí, essas não só acusações, mas acusações com fundamento. Então precisamos levantar, até o próprio partido muda, né, a sigla, o Partido Socialista, PCdoB para mim é Partido Comunista do Brasil, mas hoje eles falam que é o Partido Socialista, né? Eu não sei o que eles estão socializando com esses recursos que estão sendo aí desviados do Ministério. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem do vice-presidente desta casa, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Apenas para colocar um pensamento, senhor presidente. Nós tivemos aqui 2 fatos relatados, um do Orlando Silva e outro agora pelo Durval Orlato, vereador, do presidente do meu partido, o senhor Eduardo Palhares. Eu espero que o Orlando Silva não se comporte como o presidente Lula, ou seja, sumiu, não vi, eu não estava lá, eu não vi nada. Ao contrário de Eduardo Palhares, que disse desde o início, estou pronto, sei o que está acontecendo para prestar conta onde quiserem. Então, ele se pôs à disposição, a vir a esta casa, onde for, no Ministério Público, onde quiser, para prestar esclarecimento. E espero que Orlando Silva faça a mesma coisa que Eduardo Palhares. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Muito bem, vereador Val. Questão de ordem. Eu. Vereador Silvermani. Apenas colaborando com a fala do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val, o presidente do Partido Verde, Eduardo Palhares, no mesmo dia em que ocorreu essa insinuação, ele chamou a imprensa, colocou-se à disposição do Ministério Público, desta Casa de Leis, quem quer que seja, para eventuais esclarecimentos. E é assim que tem que ser. A bancada do Partido Verde não esperava outra atitude do nosso presidente. Em relação à fala do nobre vereador Durval Lopes Orlato, concordo com suas palavras plenamente. Se houve denúncias de que o dinheiro utilizado para o esporte, para as camadas populares do nosso país, foi indevidamente usado, isso jamais deve interromper ou até cancelar um projeto que atende crianças carentes do nosso país. Há necessidade, sim, de se trabalhar com esporte, cidadania, cultura, educação para as nossas crianças, pois só assim nós podemos sonhar com um Brasil melhor. Tem que se matar o carrapato e não a vaca. A vaca tem que continuar. Muito obrigado. Realmente, quer dizer, eu para a área do agronegócio. Continua na nossa sessão, questão de ordem. Eu vou encerrar as questões de ordem com o vereador Fernando Manuel Bardi, porque já estamos partindo para poesias, então é melhor a gente retomar o nosso... Senhor presidente, eu só pedi a palavra pelo seguinte, nós estamos colocando de fato, como o vereador Silvio já entrou no ramo da agropecuária, a vaca na frente dos bois. O ministro nem explicou ainda, já está todo mundo dando que a explicação está feita, que a corrupção está ali escancarada. Vamos esperar o que ele tem a dizer, até porque se existe, tem que combater pontualmente. E mais um detalhe, senhor presidente. O vereador Silvermani citou na sua fala, criticando a isenção de impostos para a realização da Copa do Mundo. Desde que a Copa do Mundo existe, em todos os países em que ela teve sede, houveram benefícios fiscais. Então faz parte da história, é uma contrapartida. Coisa que a nossa prefeitura faz quando chama o empreendimento para a cidade. Isso é natural que aconteça. Isso gera emprego, divulga o nosso país, cria postos de trabalho, quer dizer, isso sempre existiu e vai existir, porque faz parte da tratativa e faz parte do negócio. Então, não é algo excepcional que o governo brasileiro está fazendo a primeira vez, em 1950 já fez. A última Copa do Mundo, o país que assediou, também o fez. Então, a questão é uma contrapartida para a realização do evento. E tem coisas que a FIFA está exigindo, que tem gente que está dizendo que está atacando a soberania do nosso país. Vou citar um exemplo. Eles queriam a alteração do Código Penal para uma punição de 3 anos de reclusão para quem pichasse muro de estádio.
A nossa legislação é absolutamente leniente para quem picha muro. Você acaba de pintar o muro da sua casa, vai um bocó qualquer, picha um negócio lá que não dá para nem entender o que é, e quando acontece dele ser pego, vai lá, toma uma advertência. Se é no juizado especial da infância e da juventude, se é maior de idade, quando muito, não é obrigado nem sequer a reparar o dano. Então, quer dizer, talvez fosse esse o momento oportuno de se criar, né, na consciência do povo brasileiro, que pichar muro, em que pese falecer, olha, é um delito de menor potencial ofensivo, mas é menor potencial ofensivo quando não é o seu muro. Então, acho que tem coisa boa também para a gente aproveitar de sugestão quando vem de fora. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Fernando Bard, encerrando as questões de ordem. Eu só me assusto quando escuto e leio, né, notícias que dizem respeito à questão de Olimpíadas e Copa do Mundo, dos países que organizaram e que, com a cessão de tantos direitos, no final sobraram com elefantes brancos e dívidas, né? Há aí um rol de países que hoje se encontram num caminho complicado economicamente falando, que não só por esse motivo, mas existe um estudo sendo feito a respeito disso, que diz respeito à Espanha, que diz respeito à Grécia, que diz respeito ao próprio Estados Unidos, que diz respeito à Alemanha, que diz respeito à Itália, e nós estamos vivendo uma crise econômica no mundo aí, e tenho certeza que a África do Sul não está muito diferente disso, não. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, com o volume de investimentos que são feitos, sem que a gente tenha depois um retorno realmente, né? Eu vejo aí muitas cidades que estão como prováveis sedes e que talvez depois não saibam como utilizar o estádio, a arena que vai ser feita ali, ou se é que será possível utilizar, e com tantas coisas precárias que a gente tem no nosso país. Não sou contrário à realização da Copa do Mundo, não sou contrário à realização das Olimpíadas, sou contrário a que a gente não tenha um controle social, que tanto se fala em controle social, e num evento desse porte o controle social não é chamado a participar em nenhum instante.